Olá pessoas, e este é mais um outro vídeo meu na internet. Hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho, tá? Só porque faleceu essa semana, no dia 22 de novembro, a bióloga estadunidense Lynn Margulis, tá? Por que eu tô fazendo um vídeo em homenagem a ela, né? Pra isso eu vou ter que explicar algumas coisinhas sobre biologia. Então essa vai ser um videozinho meio que aulinha de biologia, pra vocês entenderem por que eu tô fazendo um vídeo pra ela. Bom, todo mundo fala que você precisa comer pra ter energia, né? Come, ficar forte e tal, não sei o que, pra ter energia. Mas de onde vem essa energia? Essa energia não vem do nada. A comida não entra no seu estômago e pulveriza, se transformando em energia. Não é uma coisa divina, mágica, que fala, oh meu Deus, a comida se transforma numa energia. Não, tem um processo envolvido nisso. Esse processo é bem conhecido, né? Vocês sabem que o fogo ele precisa de oxigênio para existir, certo? Isso daí, mesmo quem não teve estudo, né, sabe que uma chama precisa do ar para poder existir, né? Precisa de oxigênio para existir. Então por isso quando você pega uma vela e você cobre ela, né, depois de um tempo a vela apaga, porque você acabou com todo o oxigênio que tinha lá dentro. Bom, da mesma forma, né, todo tipo de queima envolve oxigênio, certo? Não só a queima de uma vela. Então um carro, por exemplo, ele queima combustível, né? Ele anda através da queima de combustível. O combustível, a gasolina, o álcool, sei lá, o gás que você coloca lá dentro, né? Esse combustível é queimado, né? E o resultado dessa queima é uma liberação muito forte de energia. Essa energia é convertida em trabalho, né? Trabalho que faz o quê? Né? Faz com que o eixo das rodas se movimente, né? Que no caso a ideia do carro é fazer ele andar. E no caso da gente, dos seres vivos, como é que acontece? É a mesma coisa. Você come, e a comida que você ingere, ela é picotada em pedacinhos minúsculos. Pedacinhos tão pequenininhos, mas tão pequenininhos que eles conseguem passar pela parede do seu intestino para a corrente sanguínea. Eles entram na corrente sanguínea, esses pedacinhos minúsculos na qual a comida foi transformada, e entram dentro de cada uma das células do seu corpo. Você tem trilhões delas. Dentro de cada uma dessas células acontece a queima celular. Ou seja, essa comidinha que entrou, essa partícula de comida que entrou, ela é transformada em energia através de um processo de queima mesmo, envolvendo oxigênio, exatamente como qualquer outra queima no mundo. Oxigênio esse que você respirou. Juntando o oxigênio com a comida, há essa queima, um processo químico, e essa queima celular produz energia que é transformada em trabalho. No caso, fazer as suas células continuarem vivas e você fazer o que precisa fazer para estar vivo. E tem um órgão dentro de cada uma das nossas células que é responsável por isso. Apenas neste órgão acontecem as queimas celulares. Este órgão, chamado de organela por causa do tamanho, né, é chamado de mitocôndria. Agora as pessoas aí que já fizeram ensino médio ou ensino fundamental 2, já tiveram algum tipo de base nisso daí, vão lembrar desse nome, mas talvez não lembrem para que serve, né? Então eu estou lembrando agora, a mitocôndria é aquilo que produz a energia que você tem para estar vivo assistindo esse vídeo. O que tem nas mitocôndrias? Elas têm umas peculiaridades muito interessantes. Talvez a mais importante delas é que o seu corpo não produz mitocôndrias. Como assim não produz mitocôndrias? Quer dizer, eu tenho dentro de cada uma das minhas células uma estrutura que não é produzida por mim? Exatamente isso. Nada, nenhum gene do seu genoma tem informação para produzir uma mitocôndria. As mitocôndrias que você tem não são produzidas. Nenhuma delas foi produzida por você. Nenhuma delas. Pô, mas então como é que elas apareceram por aí? Exatamente. Como elas apareceram em você? Todas as suas mitocôndrias foram herdadas. Herdadas, exatamente iguaizinhas da sua mãe. Só da sua mãe. Por quê? Porque o espermatozoide do seu papai, quando ele entra no óvulo, ele joga fora todas as mitocôndrias dele. E o óvulo da mãe, né, o óvulo de toda fêmea, de qualquer ser vivo, tem as mitocôndrias internas. As mitocôndrias que já vêm com o óvulo. Ou seja, nenhuma mitocôndria é produzida ou gerada por nenhum ser vivo. Todas as mitocôndrias são herdadas. Peraí, então quem produz mitocôndria? Elas mesmas. As próprias mitocôndrias produzem a elas mesmas. Elas mesmas se reproduzem porque elas possuem um DNA. Exatamente isso. As mitocôndrias têm um DNA exclusivo delas, que não tem nada a ver com o seu DNA. Ou seja, elas estão dentro de cada uma das suas células e elas vivem como se fosse uma vida paralela. Elas se reproduzem quando elas querem, elas se dividem quando tem uma divisão celular, elas vão para cada um dos lados quando elas querem e elas passam para dentro de você, porque elas já estavam no óvulo que foi fecundado, né, que gerou você dentro da sua mãe. Fala, pô, mas
Isso tá esquisito, né? Porque nada, nenhum outro tipo de estrutura nos seres vivos tem esse tipo de característica. Bom, é aí que entra a Lynn Margulis. Todo ser vivo começa com uma única célula. Isso é importante ser frisado. Alguns se mantêm desta forma, a maioria deles, aliás, né, continua com uma célula só. E outros, né, se multiplicam formando seres multicelulares, como eu, você, o seu cachorrinho. A Lynn Margulis, então, ela sugeriu que a origem da mitocôndria tem que estar numa época em que todos os seres vivos eram unicelulares, ou seja, uma época em que todos os seres vivos se mantinham com uma célula só, né, e não passavam para estágios posteriores, né. E o que ela sugeriu? Ela sugeriu que, na verdade, todas as mitocôndrias de todos os seres vivos são bactérias. Bactérias que foram engolidas por alguma célula maior, e ao serem engolidas, né, por essa outra célula, ao invés de ter sido digerida, né, ou seja, ao invés de ser comida por essa outra célula, ela ficou isolada. Uma membrana dessa célula teria isolado essa bactéria dentro dessa outra célula, né, e ela teria ficado isolada lá dentro. Isolada e continuando produzindo sua energia através da queima de matéria-prima, né? E isso teria começado um processo de simbiose. Ou seja, o que é um processo de simbiose? Um processo de simbiose é quando dois seres vivos agem em conjunto, retirando benefícios para os dois. Então, quais seriam os benefícios, né? Uma, a célula maior, teria energia fácil para sempre, e a outra, a célula menor, teria proteção, né? Ela estaria protegida dentro de uma outra célula maior e não seria mais comida por ninguém. E através desse processo, isso teria, né, gerado a célula eucariótica, né, que é a célula mais complexa, que forma todos os seres vivos multicelulares conhecidos, né, animais, plantas, fungos, tudo, né, e os protozoários. E essa célula eucariótica teria tido origem dessa forma, né? Essa ideia no começo pareceu extremamente ridícula e risível quando ela foi proposta pela Lynn Margulis, mas várias evidências que foram coletadas depois mostraram que ela estava coberta de razão. Uma delas, em volta de toda a mitocôndria, você tem duas camadas de membrana. A primeira camada lembra muito a membrana de uma bactéria, lembra bastante a parede celular de uma bactéria. E a segunda camada de membrana, ela é exatamente igual à membrana da célula maior, da célula externa. Ou seja, tem uma parte de membrana na célula que está interna a ela, e essa membrana interna é a que envolve a mitocôndria. Outra evidência, análises moleculares. Hoje você tem, e é muito fácil porque o DNA das mitocôndrias é muito curto, você tem sequenciado DNAs completos de mitocôndrias. Todos esses DNAs possuem similaridade com o DNA de alguns grupos de bactérias, chamados de proteobactérias, tá? Que existem hoje livres aí no mundo. Tá? Você tem essas proteobactérias por aí, em vários lugares. E o DNA delas, se você for fazer uma comparação, igual um teste de paternidade, né? Ou seja, você compara os DNAs, ela é muito próxima do DNA das mitocôndrias de qualquer célula eucariótica, ou seja, qualquer planta, qualquer animal, qualquer fungo, qualquer protozoário. E isso foi fortalecendo a ideia da Lynn Margulis de que realmente nós somos seres simbiontes, ou seja, toda a nossa energia é produzida por bactérias. Mais do que isso, paralelo à mitocôndria, você tem alguns seres vivos que têm um outro órgão chamado cloroplasto. Esse cloroplasto funciona do mesmo jeito. Ele também tem duas membranas, uma de bactéria e uma membrana externa que é formada pela outra célula. Só que o cloroplasto ele não queima moléculas para produzir energia. Ao contrário, ele utiliza a luz do sol e outros elementos externos, como água, por exemplo, e sais minerais. Ele utiliza esses elementos para produzir uma partícula de comida. Ou seja, o cloroplasto faz com que a célula que tem um cloroplasto não tenha que engolir nada, não tenha que engolir comida. Ela produz a própria comida, né? Produz a molécula de comida, e aí ela envia para a mitocôndria essa molécula de comida, e aí essa molécula de comida, com oxigênio, é queimada e transforma-se em energia. Ou seja, o cloroplasto ele inventou uma maneira de você ter alimento sem precisar de comida externa, de procurar comida. Você só precisa de luz do sol e de água, e sais minerais, ou um outro elemento que você pode extrair do ambiente. E olha que interessante, o cloroplasto também tem um DNA próprio. E o cloroplasto, ele também tem um DNA que, comparativamente, é extremamente semelhante ao DNA de uma cianobactéria. O que é uma cianobactéria? É uma bactéria de vida livre, que existe nos oceanos, nos lagos, etc., que produz o seu próprio alimento, através de luz do sol, etc. e tal.
E esse processo de confeccionar o próprio alimento através de luz do sol e água é chamado de fotossíntese. Como os cloroplastos são verdes, praticamente todos os seres fotossintetizantes do mundo são verdes. Praticamente, tem algumas exceções. São verdes, como todas as plantinhas, né, que você pode ter, desde uma alga marinha até uma sequoia, né, um pinheiro ou alguma coisa assim. E esse processo fotossintético também é produzido por bactérias. Bactérias simbiontes dentro das células vegetais que formam cloroplastos. Ou seja, a ideia da Lynn Margulis, que depois foi provada certa, porque todas essas evidências mostraram que efetivamente não há nenhuma diferença relevante entre um cloroplasto, uma mitocôndria e uma bactéria de vida livre, mostram que toda a energia que circula entre os seres vivos do mundo, tanto a energia que é produzida através de queima de alimento, quanto o próprio alimento, tudo isso é produzido por bactérias. Isso sempre aconteceu, desde a época em que todos os seres vivos do mundo eram bactérias, né, até hoje em dia. Ou seja, toda a energia do mundo é produzida através das bactérias, sejam elas externas, sejam elas sendo bactérias no oceano, sejam elas bactérias externas ao nosso ambiente, que estão aqui em cima do meu computador, em cima da câmera, em cima do meu rosto, até aquelas bactérias que estão dentro de cada uma das células dos seres eucariotos, que inclui eu, você, o seu cachorro, a plantinha e todas as plantas, todos os animais, todos os fungos e todos os protozoários. Ou seja, essa ideia simbionte da Lynn Margulis, que rendeu a fama dela, é uma das ideias mais bonitas da biologia evolutiva. E mesmo que você seja um daqueles chatos que não aceita evolução, que quer dar murro em ponta de faca, ou quer ser o cego que não quer ver, né, não tem como negar que temos bactérias dentro de nós. Tá? Você pode até dizer que foi Deus que colocou a bactéria lá dentro da gente, mas o fato é que toda a energia do mundo é produzida por bactérias, pelo tipo de ser vivo mais simples que existe. Essa ideia dela demorou algumas décadas para ser mostrada correta, né? E infelizmente ela não ganhou um prêmio Nobel, né? Não existe prêmio Nobel de biologia, né? Você tem só o de medicina, que às vezes é dado para algum biólogo, né? Mas ela ganhou inclusive a medalha, a National Medal of Science, né? Que foi dada pelo próprio presidente dos Estados Unidos, né? O Bill Clinton na época. E ela escreveu vários livros, tá? Agora eu vou citar aqui alguns livros que ela escreveu que estão traduzidos para o português, né? Então, por exemplo, Cinco Reinos, um guia ilustrado dos filos da vida na Terra. Ou O Planeta Simbiótico, uma nova perspectiva de evolução. E alguns livros mais antigos, que é O que é Vida, é um dos livros. O que é Sexo, é outro dos livros. E finalmente o livro mais legal dela, né, que é Microcosmos, 4 bilhões de anos de evolução microbiana. Né? Ou seja, a evolução microbiana que continua sendo a nossa, né? A nossa evolução, a evolução de todos os seres vivos. Né? E ela escreveu esse livro com o filho dela, né, o Dorian, que se vocês prestarem atenção, o sobrenome do Dorian é Dorian Sagan. Exatamente, a Lynn Margulis foi a primeira esposa do Carl Sagan, que foi talvez o maior divulgador científico da história. É da Lynn Margulis também a autoria da hipótese Gaia, né? Ou seja, ela começou a aumentar essa ideia da simbiose dela para muitas coisas, né? A ponto dela chegar a dizer que tudo está em simbiose no mundo, inclusive o ar que a gente respira, o chão, o sedimento, né? Tudo, né? Aí isso daí já foi uma visão mais romântica, né, da vida na Terra, né? Foi uma coisa mais romantizada, assim, né? Tanto que a maioria dos cientistas acaba levando a hipótese Gaia como baboseira. Na verdade ela não diz nada demais, né? Ela só dá uma visão mais romântica da vida, né? Que é a ideia Gaia, né? De que a Terra é um organismo autossustentável, né? Etc e tal. Agora, no fim da vida, a Lynn Margulis acabou se envolvendo em algumas polêmicas, né? Como, por exemplo, ela negava que o vírus HIV fosse o causador da AIDS, né? Que é uma polêmica que já foi morta há muito tempo atrás, mas ainda tem uma meia dúzia de maluco aí que acha que não é. No caso dela, ela falava que o vírus HIV ele não era o responsável pela AIDS, que o responsável pela AIDS seria a sífilis, né? O vírus da sífilis, né? Aí essa ideia dela, o pessoal já falou, putz, né? Ela também era a favor no final agora da vida, ela era a favor da né? Ela também achava que o 11 de setembro não tinha sido bem causado do jeito como do jeito como a televisão mostrou, tal, etc e tal, né? Ela nunca disse que ela concordava com todas as ideias conspiracionistas sobre o 11 de setembro, mas ela deu a opinião dela de que ela achava que não era bem do jeito que tinha sido contado, e aí já foi o suficiente para o pessoal dizer que ela estava biruta, estava com Alzheimer, estava esclerosada, tal, caramba, quatro.
E infelizmente agora, nesse último dia 22 de novembro de 2011, ela faleceu, teve um derrame e foi embora. E então eu achei que ia ser legal fazer um vídeo contando para as pessoas a relevância da Lynn Margulis, né, da primeira esposa do Carl Sagan, né, a importância dessa mulher para a história da ciência, né, e é legal ver a trajetória das ideias dela, né, como que elas foram se desenvolvendo, né, como que uma ideia que no começo foi considerada pouco relevante, depois se mostrou verdadeira, né? Então é assim que a ciência anda, né? Então é bonito falar a história dela, por isso que eu achei legal fazer essa homenagem para ela aí. Todo mundo aí tem que agradecer a Lynn Margulis pelo material que ela deixou aqui, né? Pelas ideias que ela teve. E, enfim, ela fez o que pôde para melhorar o mundo em que ela vivia, né? Então, valeu, Lynn. Sei que você não está ouvindo, mas vale aqui a homenagem. Eu espero ter sido didático, né? Ter explicado mais ou menos aí bem aí a relevância que ela tem, daí para quem não tem muito conhecimento em biologia. E bom, esse foi meu recado e abraço.